Por mais de uma década, Carolina se sentia presa em um corpo que não correspondia à sua mente. O cansaço constante a impedia de viver plenamente. Era como se suas forças fossem drenadas diariamente, deixando-a incapaz de realizar até mesmo as tarefas mais simples. Os comentários vinham de todos os lados: preguiçosa, indisciplinada, falta de vontade. Seus pais olhavam para ela com decepção, e seu marido, Rodrigo, fazia questão de criticá-la sempre que podia. Carolina, até quando você vai viver assim? Rodrigo resmungava, colocando a xícara na pia com força. A casa precisa de você. Eu não posso fazer tudo sozinho. Ela baixava a cabeça, sentindo o peso das palavras dele. O amor que um dia existiu parecia ter se dissipado junto com sua energia. Carolina começou a acreditar que talvez fosse mesmo fraca. Mas, no fundo, algo a incomodava. Como ela poderia ser tão diferente da jovem cheia de vida que um dia foi? Acordava todos os dias com dores musculares, um cansaço que parecia piorar a cada noite e uma mente nublada, como se estivesse presa em uma neblina constante. Depois de ouvir mais um sermão de seus pais durante um jantar de família, algo dentro dela estalou. Você só está assim porque não se esforça. Disse sua mãe, Maria, cruzando os braços. Precisa criar coragem e reagir. Talvez seja mais do que isso, mãe, respondeu Carolina, com a voz trêmula. E se tiver algo errado comigo? Ah, Carolina, sempre a mesma desculpa. Disse seu pai, José, sem paciência. Pare de arrumar desculpas e comece a viver. Mas desta vez, Carolina não iria ignorar seu instinto. No dia seguinte, marcou uma consulta com um clínico geral. Rodrigo não levou a decisão a sério, mas Carolina sentiu que precisava seguir em frente. Na sala do médico, contou sobre os anos de cansaço, as dores constantes e a indisposição inexplicável. O médico a olhou atentamente, fez algumas perguntas e, ao final, sugeriu uma bateria de exames completos. Pode ser algo simples, como uma deficiência de vitaminas, ele explicou. Mas quero descartar qualquer possibilidade mais grave. Carolina saiu da consulta com uma leve esperança no peito. Pela primeira vez, alguém não a tratou como se fosse preguiçosa ou indisciplinada. Enquanto aguardava os resultados, decidiu-se observar mais atentamente. Percebeu que, nos últimos meses, seus sintomas pioraram drasticamente. Algo estava errado, e ela estava determinada a descobrir o que. Sem contar a Rodrigo ou aos pais, começou a registrar tudo o que comia, bebia e como se sentia ao longo do dia. Havia um padrão que ela não conseguia ignorar: seus piores dias coincidiam com refeições específicas. Seu instinto dizia que a resposta estava mais próxima do que imaginava. Mal sabia Carolina que essa decisão de investigar a própria saúde a levaria a uma descoberta chocante, que colocaria em dúvida tudo o que sabia sobre sua vida e as pessoas ao seu redor. Por mais de uma década, Isabela se sentia presa em um corpo que não correspondia à sua mente. O cansaço constante a impedia de viver plenamente. Era como se suas forças fossem drenadas diariamente, deixando-a incapaz de realizar até mesmo as tarefas mais simples. Os comentários vinham de todos os lados: preguiçosa, indisciplinada, falta de vontade. Seus pais olhavam para ela com decepção, e seu marido, Rodrigo, fazia questão de criticá-la sempre que podia. Isabela, até quando você vai viver assim? Rodrigo resmungava, colocando a xícara na pia com força. A casa precisa de você. Eu não posso fazer tudo sozinho. Ela baixava a cabeça, sentindo o peso das palavras dele. O amor que um dia existiu parecia ter se dissipado junto com sua energia. Isabela começou a acreditar que talvez fosse mesmo fraca. Mas, no fundo, algo a incomodava. Como ela poderia ser tão diferente da jovem cheia de vida que um dia foi? Acordava todos os dias com dores musculares, um cansaço que parecia piorar a cada noite e uma mente nublada, como se estivesse presa em uma neblina constante. Depois de ouvir mais um sermão de seus pais durante um jantar de família, algo dentro dela estalou. Você só está assim porque não se esforça. Disse sua mãe, Maria, cruzando os braços. Precisa criar coragem e reagir.
Talvez seja mais do que isso, mãe, respondeu Isabela, com a voz trêmula. E se tiver algo errado comigo? Ah, Isabela, sempre a mesma desculpa. Disse seu pai, José, sem paciência. Pare de arrumar desculpas e comece a viver. Mas desta vez, Isabela não iria ignorar seu instinto. No dia seguinte, marcou uma consulta com um clínico geral. Rodrigo não levou a decisão a sério, mas Isabela sentiu que precisava seguir em frente. Na sala do médico, contou sobre os anos de cansaço, as dores constantes e a indisposição inexplicável. O médico a olhou atentamente, fez algumas perguntas e, ao final, sugeriu uma bateria de exames completos. Pode ser algo simples, como uma deficiência de vitaminas, ele explicou. Mas quero descartar qualquer possibilidade mais grave. Isabela saiu da consulta com uma leve esperança no peito. Pela primeira vez, alguém não a tratou como se fosse preguiçosa ou indisciplinada. Enquanto aguardava os resultados, decidiu-se observar mais atentamente. Percebeu que, nos últimos meses, seus sintomas pioraram drasticamente. Algo estava errado, e ela estava determinada a descobrir o que. Sem contar a Rodrigo ou aos pais, começou a registrar tudo o que comia, bebia e como se sentia ao longo do dia. Havia um padrão que ela não conseguia ignorar: seus piores dias coincidiam com refeições específicas. Seu instinto dizia que a resposta estava mais próxima do que imaginava. Mal sabia Isabela que essa decisão de investigar a própria saúde a levaria a uma descoberta chocante, que colocaria em dúvida tudo o que sabia sobre sua vida e as pessoas ao seu redor. Isabela aguardava ansiosamente os resultados dos exames, mas a inquietação não a deixava em paz. A cada refeição, ela sentia um misto de apreensão e dúvida. Decidida a entender o que estava acontecendo, começou a preparar sua própria comida, evitando qualquer interferência externa. Nos dias em que fazia isso, sentia-se um pouco melhor, menos pesada, menos exausta. Certa noite, ao observar o padrão que vinha anotando em seu caderno, percebeu algo que a deixou intrigada. Sempre que Rodrigo cozinhava ou trazia comida pronta, sua indisposição aumentava drasticamente. Inicialmente, achou que era coincidência, mas a repetição constante desse padrão não podia ser ignorada. Não pode ser só a comida, sussurrou para si mesma, enquanto folheava as páginas cheias de anotações. No entanto, o pensamento persistente de que algo estava sendo manipulado a incomodava. Por que Rodrigo parecia insistir tanto em controlar suas refeições? Começou a recordar momentos em que ele a incentivava a descansar enquanto ele cuidava da cozinha. Aquilo, que antes parecia um gesto de carinho, agora tinha um peso diferente. Na manhã seguinte, Isabela decidiu testar sua teoria. Preparou uma refeição sem que Rodrigo soubesse e a comeu sozinha. Durante todo o dia, sentiu-se melhor, mais alerta e com menos dores. No jantar, porém, Rodrigo fez questão de cozinhar. Ela hesitou, mas acabou comendo para não levantar suspeitas. Algumas horas depois, as dores retornaram, mais fortes do que nunca. Deitada no sofá, Isabela refletia sobre o que estava acontecendo. Estaria ela enlouquecendo? Seria paranoia? Ou havia algo real naquela desconfiança? Precisava de provas. No dia seguinte, foi até a cozinha quando Rodrigo saiu para trabalhar e começou a vasculhar os armários, buscando qualquer coisa fora do comum. Encontrou potes e frascos familiares, mas nada que chamasse atenção. Até que, ao abrir uma das gavetas menos usadas, encontrou um pequeno frasco sem rótulo, escondido atrás de outros itens. Era uma substância branca, em pó, que ela nunca tinha visto antes. O coração de Isabela disparou. Pegou o frasco com cuidado, sentindo um misto de medo e indignação. Aquilo não fazia sentido. Será que Rodrigo estaria realmente colocando algo na comida dela? E, se estivesse, por quê? Com o frasco em mãos, Isabela sabia que precisava de respostas, mas não podia agir de forma precipitada. Decidiu levar a substância para análise antes de qualquer confronto. Não queria acreditar que o homem com quem havia dividido os últimos anos de sua vida pudesse estar por trás de algo tão cruel, mas a possibilidade era cada vez mais real.
Naquela noite, enquanto Rodrigo dormia tranquilamente ao seu lado, Isabela mal conseguiu fechar os olhos. O medo e a desconfiança haviam tomado conta de seu coração. Mas uma coisa era certa, ela não seria mais a vítima silenciosa. No dia seguinte, Isabela acordou antes do amanhecer. O frasco ainda estava escondido em sua bolsa, e ela sabia que não poderia esperar muito mais. Com passos silenciosos, saiu de casa sem despertar Rodrigo e foi direto a um laboratório particular. Preciso que analisem essa substância, disse ela ao atendente, tentando manter a voz firme. É urgente. O atendente olhou para o pequeno frasco e assentiu. Prometeu que o resultado sairia em poucos dias. Isabela sentiu um alívio temporário, mas a ansiedade continuava a corroê-la. Algo dentro dela já sabia que aquela substância era a chave para entender o que estava acontecendo. De volta para casa, encontrou Rodrigo tomando café na cozinha, com o mesmo olhar despreocupado de sempre. Ele sorriu ao vê-la. Saiu cedo hoje, Isa. Tudo bem? Ela respirou fundo, tentando parecer natural. Precisava resolver algumas coisas, respondeu, evitando olhar diretamente para ele. Rodrigo se aproximou, colocando uma mão em seu ombro. O toque que antes parecia reconfortante agora era quase insuportável. Espero que não esteja se desgastando demais, disse ele, com uma voz que parecia preocupada. Você sabe que precisa descansar. Isabela apenas assentiu, mas por dentro, sentia-se cada vez mais sufocada. A dúvida se transformava em medo. O que Rodrigo realmente queria? Será que ele sabia que ela estava investigando? Durante os dias que se seguiram, Isabela tentou agir normalmente, mas cada vez que olhava para Rodrigo, sentia-se distante. Começou a evitar as refeições preparadas por ele, alegando falta de apetite. Ele notou. Você quase não está comendo, Isa, comentou uma noite, enquanto jantavam. Está se sentindo pior? Só um pouco cansada, respondeu, tentando disfarçar. Acho que preciso de mais tempo para me recuperar. Ele pareceu aceitar a resposta, mas Isabela sentiu o olhar dele se prolongar um pouco mais do que o habitual. Será que ele desconfiava? Finalmente, o telefone tocou. Era o laboratório. Isabela atendeu com mãos trêmulas, ouvindo cada palavra com atenção. Quando desligou, ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo o choque. A substância encontrada no frasco era um composto químico usado para causar fraqueza muscular, fadiga extrema e letargia. Uso contínuo podia até causar danos permanentes ao sistema nervoso. Sua cabeça girava com a informação. Alguém estava, de fato, envenenando-a, e tudo apontava para Rodrigo. Com o coração disparado, Isabela sabia que precisava confrontá-lo. Mas como fazer isso sem se expor completamente? Quem acreditaria nela? Os anos de julgamento e descrédito pesavam, mas agora ela tinha uma prova. E não estava disposta a continuar sofrendo em silêncio. Enquanto olhava para o frasco que havia guardado com tanto cuidado, sentiu uma mistura de raiva e determinação. Rodrigo não tinha ideia de que seus dias de manipulação estavam contados. Isabela passou a noite em claro, revivendo cada momento dos últimos anos. As críticas, a indiferença de Rodrigo e sua constante insistência em cuidar dela. Tudo agora fazia sentido. Ele não estava apenas sendo controlador, mas deliberadamente a enfraquecia. Na manhã seguinte, com o frasco escondido na bolsa, Isabela decidiu que não esperaria mais. Enquanto Rodrigo estava no trabalho, ela reuniu coragem e chamou seus pais para uma conversa. Precisava que eles soubessem o que estava acontecendo antes de tomar qualquer atitude. Mãe, pai, eu preciso falar com vocês, e é sério, começou, enquanto os dois a observavam, preocupados. Maria e José se entreolharam. A expressão determinada de Isabela era algo que não viam há anos. O que está acontecendo, filha? Perguntou José, com um tom de preocupação. Com a voz firme, Isabela contou tudo. Desde o cansaço inexplicável, a investigação por conta própria, até a descoberta do frasco com a substância. Ao final, mostrou a análise do laboratório.
Maria levou as mãos à boca, horrorizada. Rodrigo, está te envenenando? Disse ela, com a voz embargada. Não pode ser. Eu não quero acreditar nisso, mãe, mas todas as evidências apontam para ele, respondeu Isabela, tentando conter as lágrimas. E preciso da ajuda de vocês. José, ainda atônito, passou a mão pelo rosto, tentando absorver o que acabará de ouvir. Vamos proteger você, filha. Isso acaba hoje. Com o apoio dos pais, Isabela sentiu-se mais forte. Decidiu que confrontaria Rodrigo naquela noite, mas desta vez, não estaria sozinha. Seus pais estariam presentes, prontos para defendê-la. À noite, Rodrigo chegou como se nada estivesse acontecendo. Ele beijou Isabela na testa e começou a preparar o jantar. Mas desta vez, ela não ficou em silêncio. Não precisa cozinhar hoje, Rodrigo. Precisamos conversar, disse, com a voz firme. Ele parou, surpreso, e a olhou com curiosidade. Algo errado? Muito errado, respondeu José, surgindo da sala junto com Maria. Rodrigo franziu a testa, confuso. O que está acontecendo? Isabela respirou fundo, tirou o frasco da bolsa e o colocou sobre a mesa. Quero que me diga o que é isso e por que estava escondido na cozinha. O rosto de Rodrigo perdeu a cor. Ele tentou disfarçar, mas o nervosismo era evidente. Eu não sei do que você está falando. Pare de mentir. Gritou Isabela, sua voz carregada de dor e raiva. Eu levei isso para análise. Sei exatamente o que é e o que você fez comigo todos esses anos. Rodrigo ficou em silêncio, seu olhar oscilando entre Isabela e os pais dela. Ele sabia que estava encurralado. As palavras ficaram presas na garganta, mas a tensão no ar já dizia tudo. Rodrigo deu um passo para trás, buscando desesperadamente uma saída para a situação. O silêncio na sala era quase ensurdecedor, quebrado apenas pela respiração pesada de Isabela. Eu não sei o que você ouviu ou entendeu, mas isso é um grande mal-entendido, disse Rodrigo, tentando recuperar a calma. Eu nunca faria nada para te machucar. Isabela sentiu um misto de raiva e descrença ao ouvir as palavras dele. Mal-entendido? Eu tenho os resultados do laboratório. Essa substância foi a causa do meu sofrimento por anos, e você foi o único que esteve sempre presente, controlando o que eu comia, me dizendo que eu era fraca e precisava descansar. Rodrigo tentou se aproximar, mas José se colocou entre os dois. Fique onde está. Disse o pai de Isabela, firme. Não vamos permitir que você continue manipulando a minha filha. Rodrigo levantou as mãos em um gesto de rendição. Eu só queria ajudar, murmurou ele, a voz trêmula. Isabela estava sempre tão cansada, tão sem energia. Eu achei que, se a mantivesse sob controle, ela ficaria bem. Isabela o encarou, incrédula. Ajudar? Você queria me controlar, me destruir lentamente. Por que faria isso comigo? Rodrigo abaixou a cabeça, parecendo derrotado. Não era para chegar a esse ponto. Eu achei que se você dependesse de mim, nunca me deixaria. Isabela sentiu um frio percorrer sua espinha. Toda a manipulação, o sofrimento, tudo para mantê-la presa a ele. Você me envenenou por medo de me perder? Sussurrou, chocada. Ele não respondeu, mas o silêncio foi confirmação suficiente. Maria segurou a mão da filha, tentando acalmá-la. Isabela, precisamos chamar a polícia. Isso é muito grave. Rodrigo levantou o olhar, desesperado. Por favor, não façam isso. Eu sei que errei, mas eu te amo, Isabela. Eu posso mudar, eu posso ser melhor. Mas Isabela já havia tomado sua decisão. Você destruiu minha saúde, minha confiança, e me deixou viver anos acreditando que eu era o problema. Não há amor que justifique isso. Ela pegou o telefone e discou o número da polícia, enquanto Rodrigo implorava em vão. Finalmente, a máscara que ele usava havia caído, e Isabela sabia que sua liberdade estava próxima. Minutos depois,
o som das sirenes rompeu o silêncio opressor da casa. Rodrigo estava sentado no sofá, com as mãos na cabeça, murmurando palavras inaudíveis. Isabela permanecia em pé, ao lado dos pais, seu coração dividido entre o alívio e a dor. Quando os policiais entraram, Isabela explicou rapidamente a situação, entregando o frasco e os documentos do laboratório. Este homem está sendo acusado de envenenamento e tentativa de controle coercitivo, declarou José, com firmeza. Rodrigo tentou levantar, mas um dos policiais colocou uma mão firme em seu ombro. Senhor, precisamos que venha conosco para esclarecer os fatos, disse o policial, enquanto o algemava. Isabela, por favor. Rodrigo gritou, se debatendo. Não deixe que façam isso. Eu te amo. Eu fiz tudo por nós. Isabela respirou fundo, mantendo-se firme. Isso não é amor, Rodrigo. Amor não destrói, não manipula, não envenena. Ele parou de lutar, as palavras dela parecendo finalmente penetrar sua mente. Seu olhar perdeu o brilho, e ele baixou a cabeça enquanto era levado para fora da casa. Depois que as portas se fecharam e o barulho das sirenes desapareceu, Isabela se permitiu desabar. Chorou, mas dessa vez, não era de cansaço ou desespero. Era o peso dos anos de sofrimento finalmente sendo aliviado. Maria a abraçou forte. Estamos aqui, filha. Você não está mais sozinha. José se aproximou, acariciando os cabelos da filha. Vamos reconstruir tudo. Juntos. Isabela enxugou as lágrimas e sorriu, mesmo que de forma frágil. Eu pensei que nunca teria forças para sair dessa situação, mas agora, eu me sinto livre. Maria assentiu, emocionada. E você merece essa liberdade. Agora, vamos cuidar de você como deveria ter sido desde o começo. Isabela olhou ao redor, vendo o lar que antes parecia uma prisão. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que havia esperança. Rodrigo estava fora de sua vida, e ela finalmente poderia recomeçar. Mas no fundo, sabia que esse era apenas o início de uma nova batalha, a recuperação de sua saúde, confiança e autonomia. Porém, dessa vez, ela não estava sozinha. Nos dias que se seguiram, Isabela iniciou um longo e necessário processo de recuperação. Foi a consultas médicas para avaliar os danos causados pelo envenenamento e iniciou uma terapia para lidar com os traumas emocionais. A cada sessão, sentia-se mais forte, mais consciente de que a Isabela que Rodrigo tentou destruir não existia mais. Agora, havia uma mulher determinada a retomar sua vida. Em uma das consultas, o médico lhe deu boas notícias. Os efeitos do envenenamento foram detectados a tempo. Com o tratamento adequado, sua saúde deve se restabelecer completamente, informou ele com um sorriso encorajador. Aquelas palavras trouxeram lágrimas aos olhos de Isabela. Não era apenas uma questão de saúde física, mas de recuperar tudo o que acreditava ter perdido, sua vitalidade, sua autoestima e seu futuro. Enquanto isso, a investigação contra Rodrigo avançava. O frasco, combinado com os depoimentos e o histórico médico de Isabela, era prova suficiente para mantê-lo detido. Em pouco tempo, ele seria julgado por seus crimes. Maria e José estavam sempre ao seu lado, oferecendo apoio incondicional. Um dia, durante o almoço em família, José olhou para Isabela com orgulho. Você é mais forte do que imagina, filha. Passar por tudo isso e ainda estar aqui, lutando. É algo que nem todos conseguiriam. Isabela sorriu, segurando a mão do pai. Eu só consegui porque vocês acreditaram em mim. Isso me deu forças. Maria, emocionada, completou. E agora, queremos ver você recomeçar. Voltar a viver, a sonhar. Inspirada pelas palavras dos pais, Isabela começou a pensar em novos planos. Decidiu voltar a estudar, algo que havia abandonado anos atrás devido à sua constante indisposição. Queria se capacitar, encontrar sua independência financeira e construir uma nova vida. Numa manhã ensolarada, ao caminhar pelo parque, sentiu o sol no rosto e uma brisa leve. Pela primeira vez em muito tempo, aquilo não parecia apenas um momento passageiro de alívio,
mas um sinal de que o futuro estava aberto diante dela. Enquanto observava crianças brincando e casais passeando, fez uma promessa silenciosa a si mesma: nunca mais deixaria ninguém controlar sua vida. Estava pronta para recomeçar, mais forte e confiante do que nunca. E assim, Isabela deu o primeiro passo para seu novo capítulo, sabendo que o passado não a definia, mas a fortalecia.